Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus estamos aqui reunidos mais um dia para meditarmos na palavra de Deus. O texto de hoje está em Salmos capítulo 50, versículos 16 e 17, que dizem o seguinte: Mas ao ímpio diz: Que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Meus irmãos, deixe-me dar um breve recado. O link das minhas redes sociais estão aí na descrição do vídeo. Depois, acessem os links e me sigam por lá para que vocês não percam nada que posto por aqui. E vamos para a nossa reflexão. Aqui no livro de Salmos eu quero transmitir para você algo que veio ao meu coração e frequentemente esse tipo de mensagem, essa ideia é que vem de coisas que acontecem no meio cristão. Essas coisas me geram preocupação, essas coisas me incomodam e é necessário estar falando desse assunto porque isso está relacionado com a vida de todos os seres humanos, principalmente com a vida dos cristãos. Esses dois versículos que acabei de ler, eles falam sobre os ímpios, mas é aí que entra a questão. Quando nós lemos aqui esses dois versículos, nós conseguimos perceber comportamentos de seres humanos que os caracterizam como pessoas ímpias, pessoas que não temem a Deus, que não seguem a sua palavra. E sendo nós também seres humanos nessa terra, assim como qualquer outra pessoa nesse mundo, todos nós estamos sujeitos aos mesmos erros, às mesmas falhas, às mesmas tentações, sujeitos a praticarmos os mesmos pecados. E por isso nós precisamos estar vigilantes, mas nem todos permanecem nesse estado de vigilância e muitos se entregam aos seus desejos carnais, negando o Espírito Santo, rejeitando a palavra de Deus, rejeitando o amor de Deus, o convite de Deus para a salvação, rejeitando a paternidade de Deus. O pior ainda são aquelas pessoas que estão nessa posição, nessa situação de rebeldia e desobediência contra o Senhor, enganadas, achando que estão agradando a Deus, pensando que, pelo fato de serem cristãs, ou frequentarem uma igreja, ou terem cargos em igrejas ou ministérios, elas estão com sua salvação garantida, ou estão sendo aceitas por Deus. Mas não é assim que acontece em todos os casos. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina, está lá no livro de Mateus, que no dia do juízo, muitas pessoas serão rejeitadas por ele, pessoas que fazem a obra de Deus. Essas pessoas vão dizer assim: Senhor, Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos sinais, milagres, maravilhas, curamos os enfermos, ressuscitamos os mortos, pregamos o evangelho, enfim, nós fizemos a obra do Senhor. E Jesus vai olhar para muitas pessoas assim e vai falar: afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que praticam o mal, porque eu não vos conheço. Então, através desses textos, nós vemos que, através especificamente dessa fala de Jesus Cristo, que está lá no livro de Mateus, nós entendemos, e mesmo que não tivesse escrito isso na Bíblia Sagrada, pela nossa experiência de vida, pelo nosso dia a dia, pelo que já vivemos em igrejas, congregando com irmãos, com pessoas, nós sabemos que muitas pessoas estão nessa situação, nessa condição. Pessoas que têm cargos, ou até mesmo pessoas que não têm cargos, mas frequentam igrejas, porém o seu dia a dia, a sua conduta, a sua vida não condiz com a palavra de Deus, não agrada ao nosso Senhor. E o pior de tudo são aquelas pessoas que permanecem no erro e não buscam arrependimento. Porque, graças a Deus, ainda tem aquelas pessoas que, mesmo errando, elas reconhecem o seu erro e fazem alguma coisa para mudar de vida, fazem alguma coisa para mudar sua conduta,
fazem alguma coisa buscando o arrependimento da parte de Deus, buscando o perdão de Deus, tentando mudar suas práticas e se consertar diante de Deus. Ainda bem que tem pessoas assim, mas infelizmente nem todas são desse jeito. Eu estava lendo esse salmo aqui de capítulo 50, ele tem exatamente 23 versículos. Eu li ele todo. Esse salmo aqui, ele começa Deus enviando uma palavra para os justos, mas esta palavra é uma palavra de repreensão. Aqui no versículo 7, por exemplo, está escrito: ouça, meu povo, pois eu falarei. Eu vou testemunhar contra você, Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Eu não te acuso pelos seus sacrifícios. Então aqui nós vemos que Deus está acusando o seu próprio povo. Eu não o acuso pelos seus próprios, ou melhor, pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você sempre me oferece, pois eu não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Eu conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, eu precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Por acaso a carne de touros eu bebo? Ou melhor, por acaso eu como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Aí no versículo 14 está escrito: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia, eu o aliviarei, ou melhor, eu o livrarei e você me honrará. Então nós vemos aqui que Deus, ele não precisa das obras humanas, ainda que ele nos ordena que nós venhamos executar certas obras. Ele não necessita de nada do homem, é o contrário. Nós é quem precisamos de Deus. Deus requer de nós humildade. Deus requer de nós humildade para reconhecer a nossa dependência nele. Ele requer de nós também que nós venhamos reconhecê-lo como o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Senhor, resgatador, Salvador, o nosso Pai, o Deus que tem misericórdia de nós e nos ama com amor infinito, incondicional. E ele se agrada também da gratidão. Aqui está escrito no versículo 14, capítulo 50 de Salmos: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Então, todas as vezes em que nós cometemos pecado e permanecemos no pecado, nós estamos sendo ingratos a Deus. Nós estamos sendo ingratos com Deus por causa do seu sacrifício, o sacrifício de Jesus Cristo. Ele entregou o seu único filho para morrer por nós, para nos perdoar. Então, quando estamos nos rebelando contra Deus, rejeitando a vontade de Deus, de uma certa forma, estamos sendo ingratos à pessoa de Deus. E aqui ele continua dizendo: cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Deus requer também que nós venhamos honrá-lo, prestar honras a Deus. E a obediência também é uma das várias maneiras que nós temos de honrar o nosso Deus. E no versículo 16, que entra aqui o versículo da nossa reflexão, ele continua dizendo: mas ao ímpio Deus diz. Esta palavra é direcionada para ímpios. Mas conforme eu falei anteriormente, infelizmente muitos cristãos têm atitudes ímpias. Aqui está dizendo: mas ao ímpio Deus diz. O que dirão, ou melhor, que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Veja bem, no meio do povo de Deus existem homens ímpios, pessoas ímpias. E Deus aqui está fazendo um questionamento: que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Nós sabemos que quem recita as leis do Senhor, quem ministra a palavra de Deus e prega a palavra de Deus, é o povo de Deus, não é o povo do mundo. Então estamos vendo aqui também que no meio das pessoas religiosas, das pessoas cristãs, existem
também pessoas ímpias. Jesus Cristo falou sobre o joio e o trigo. O joio cresce junto com o trigo, mas no dia da colheita eles são separados. O joio é separado para ser queimado e o trigo vai para o celeiro. Assim também é na igreja de Cristo. Assim também acontecem em todas as denominações cristãs nessa terra. Existem pessoas que são trigo, são verdadeiramente de Deus, e existem as pessoas que são joio. E no dia do juízo, infelizmente, algumas vão ser lançadas fora para o sofrimento eterno. E outras entrarão para o gozo eterno, vivendo eternamente na presença de Deus. Então Deus fez uma questão aqui para as pessoas que ficam na prática da impiedade, nas práticas da impiedade. Que direito você tem de recitar as minhas leis ou de ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina e dá as costas às minhas palavras. Então, conforme nós já estávamos falando aqui em nossa meditação, existem pessoas que rejeitam a palavra de Deus, conforme está falando aqui, e dá as costas às minhas palavras. E também diz no início do versículo 17, pois você odeia a minha disciplina. Temos nos dias modernos, nos dias pós-modernos atuais, multidões de pessoas, de cristãos que escolhem os pregadores. Hoje nós podemos escolher o tipo de mensagem que nos agrada. E tem aqueles pregadores que pregam apenas mensagens macias, mensagens fofas, mensagens de algodão, que acariciam a mente, o coração, a alma da pessoa, que só tem promessas de bênção, que só tem promessas de vitória, que só diz que Deus te ama, que Jesus morreu por você, que o amor dele é tudo para você. Mas nós precisamos olhar os dois lados da moeda. Uma moeda tem a cara e tem a coroa. Deus também é assim. Ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Deus, ele sente amor, mas ele também sente ira. Deus tem a eternidade na presença dele, mas ele também separou o lago que arde em fogo e enxofre, uma eternidade no sofrimento sem a presença dele. Precisamos estar cientes da realidade, não porque Deus é um Deus mau. E isso aqui não é uma mensagem para assustar as pessoas, amedrontar as pessoas. É apenas para nos deixar atentos e vigilantes, cuidando da nossa mente, do nosso coração, do nosso relacionamento com Deus e com os homens, a fim de não desagradá-lo e não sermos rejeitados por ele. Então eu digo para você que está me ouvindo, aproveite a oportunidade, confesse seus pecados a Deus. Abra o seu coração a Deus, peça a Ele ajuda, peça a Ele para te libertar, te purificar, te dar um novo coração, uma nova mente. Ele tem poder, para Ele tudo é possível, nada é impossível e difícil. Nós somos filhos de Deus e jamais deveremos estar neste grupo de pessoas chamadas de ímpios, pois Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu irmão e minha irmã, preste bem atenção, medite nesta palavra, se arrependa de seus pecados e evite ao máximo praticar o mal, rejeitar a palavra de Deus, e use todas as suas forças, inteligência, entendimento, recursos, seu coração, tudo para agradar ao Senhor, para amar ao Senhor. Então ficamos por aqui com esta reflexão. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.